A vila de Lunaret dormia sob um véu de luz prateada, a lua cheia lançando sombras dançantes sobre as copas das árvores élficas. As casas, entalhadas em troncos vivos que pulsavam com magia, brilhavam suavemente, como se respirassem em harmonia com a floresta. Era uma noite tranquila, exceto pelo farfalhar de 4 figuras que se moviam furtivamente entre as sombras, suas capas verdes esvoaçando como folhas ao vento. Elarion liderava o grupo, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de excitação e desafio. Aos 16 anos, ele era alto para um elfo de Lunaret, com cabelos dourados presos em uma trança frouxa. Em suas mãos, apertado contra o peito, estava o motivo de sua ousadia. Um mapa antigo, roubado da biblioteca proibida dos anciãos. O pergaminho, amarelado e coberto de runas, prometia o caminho para a Fonte dos Ventos, um lugar de lendas onde os 4 ventos primordiais, Zéfiro, Bóreas, Notus e Euros, convergiam. Dizia-se que aqueles que provassem seu valor diante da fonte ganhariam sabedoria e poder além da imaginação. Estamos quase lá, sussurrou Elarion, olhando por cima do ombro para seus amigos. Quando os guardiões trocarem de turno, teremos uma chance de passar pelo portão sul. Mais jovem do grupo, com 15 anos, hesitou. Seus cabelos castanhos caíam sobre os olhos, e uma videira fina, viva e pulsando com magia, enrolava-se em seu pulso como um bracelete natural. Elarion. E se nos pegarem? O mestre Aeloria disse que a biblioteca proibida é, bem, proibida. Talion, que equilibrava uma flecha na ponta do dedo como se fosse um brinquedo, deu uma risada abafada. Seus olhos azuis brilhavam com humor. E seus cabelos pretos, curtos e bagunçados, davam-lhe um ar de quem acabara de escapar de uma travessura. Pegarem? Somos rápidos demais, Silas. Além disso, quem precisa de permissão para viver uma aventura? Vamos ser lendas como Erindor, o caçador de estrelas. Vaelar, ajustando os óculos de runas que ampliavam sua visão para decifrar textos arcanos, franziu a testa. Ele era o mais estudioso dos 4, com cabelos prateados que pareciam capturar a luz da lua. O mapa é antigo, murmurou. Pode estar errado. As runas mencionam uma maldição, mas estão incompletas. Não sabemos o que estamos enfrentando. Elarion sorriu, um sorriso que misturava confiança e teimosia. Errado ou não, vamos encontrar a Fonte dos Ventos, juntos. Ou vocês querem passar o resto da vida podando árvores e cantando hinos para as estrelas? Os outros trocaram olhares. Apesar das dúvidas, a promessa de aventura era irresistível. Eles cresceram ouvindo as canções dos anciãos, histórias de heróis que enfrentaram dragões de sombra, atravessaram mares de cristal e desafiaram os deuses do vento. Lunaret, embora bela, era pequena demais para seus sonhos. A fonte do mal dos ventos era a chance de provarem que eram mais do que aprendizes élficos. Então está decidido, disse Elarion, apontando para o portão sul, onde 2 sentinelas élficas, armadas com arcos encantados, patrulhavam sob a luz de lanternas flutuantes. Quando as lanternas piscarem, corram. Não olhem para trás. Espera foi tensa. Silas mordia o lábio, sentindo a videira em seu pulso se contorcer, como se pressentisse perigo. Talion guardou a flecha no cinto, sua expressão brincalhona dando lugar a uma concentração afiada. Vaelar segurava um caderno onde anotava runas, murmurando para si mesmo sobre a tradução do mapa. Elarion, no entanto, parecia imune à tensão. Seus olhos fixos no portão como um falcão. As lanternas piscaram. Um sinal de que os guardiões estavam trocando de posto. Agora, sussurrou Elarion. Os 4 dispararam, seus pés mal tocando o chão. A magia élfica corria em suas veias, tornando seus movimentos leves e silenciosos. Eles passaram pelo portão sul, uma estrutura de videiras entrelaçadas que se abria para a floresta além de Lunaret. Mas, quando estavam quase livres, uma voz cortou o silêncio. Aprendizes, parem! Era Lírien, uma guardiã experiente, seus cabelos brancos esvoaçando enquanto apontava um arco na direção deles. As lanternas flutuantes se acenderam, iluminando os 4 como presas encurraladas. Corram! Gritou Elarion, mergulhando entre as árvores. Silas tropeçou, mas Talion o puxou pelo braço, enquanto Vaelar, surpreendentemente ágil, desviou de uma flecha que passou zunindo por sua orelha. A floresta parecia viva.
as árvores inclinando seus galhos, como se tentassem ajudar ou atrapalhar. Lírien e outros guardiões os perseguiam, suas vozes ecoando como um coro furioso. Voltem! Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas Elarion não parou. Ele guiava os amigos por um caminho que conhecia desde criança, um atalho usado para brincadeiras proibidas. A visão estelar, sua habilidade inata, começou a despertar, e sob a luz da lua, ele enxergava trilhas invisíveis, marcadas por fios de magia que pulsavam no chão. Por aqui! Gritou, apontando para uma ravina coberta de musgo. Os 4 deslizaram pela encosta, caindo em uma clareira onde vagalumes mágicos flutuavam, suas luzes verdes e azuis, criando um espetáculo hipnótico. Por um momento, eles pararam, ofegantes, ouvindo o silêncio. Os guardiões não os seguiram. Ou não conseguiram. Conseguimos, disse Talion, rindo e jogando-se no chão. Eu disse que éramos rápidos demais. Silas, ainda tremendo, olhou para Elarion. E agora? Estamos fora de Lunaret. Não temos comida, nem armas. Só esse mapa. Elarion abriu o pergaminho, revelando um desenho intricado de Eldrin. Florestas, montanhas flutuantes, desertos e rios que brilhavam como prata líquida. No centro, uma runa em forma de espiral marcava a fonte dos ventos. Agora seguimos o mapa, disse ele. A floresta de névoa é o primeiro passo. Está a 1 dia de caminhada. Vaelar franziu a testa, apontando para uma inscrição no canto do mapa. Essas runas, elas falam de um preço. Os ventos exigem um sacrifício. Não sabemos o que isso significa. Relaxa, Vaelar, disse Talion, girando uma flecha entre os dedos. Provavelmente é só uma metáfora. Tipo, sacrifique seu medo, ou algo assim. Silas não parecia convencido, mas Elarion bateu no ombro dele. Vamos descobrir juntos. Somos os 4 ventos agora, certo? Nada vai nos parar. A jornada começou sob a luz da lua, com os vagalumes guiando o caminho. A floresta de névoa, ao contrário da vibrante Lunaret, era um lugar de sombras e sussurros. As árvores eram altas e retorcidas, suas folhas brilhando com um tom azulado que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. O ar era pesado, carregado, de umidade e de algo mais. Uma presença que fazia a videira de Silas se contorcer. Este lugar é estranho, murmurou Silas, segurando a mão de Talion para se equilibrar enquanto atravessavam um riacho. Parece que está nos observando. É só uma floresta, disse Elarion, embora sua voz tivesse um leve tremor. Sua visão estelar estava falhando ali, as trilhas mágicas desaparecendo como fumaça. Ele consultou o mapa, mas as runas pareciam mudar diante de seus olhos, uma magia que nem Vaelar conseguia decifrar. Horas se passaram, ou talvez dias. O tempo na floresta de névoa era difícil de medir. O grupo caminhava em círculos, as árvores parecendo se mover para confundi-los. Talion tentou marcar o caminho com flechas cravadas no chão, mas elas sumiam minutos depois. Estamos perdidos, admitiu Vaelar, sua voz carregada de frustração. Ele segurava o caderno, onde tentava copiar as runas do mapa, mas as páginas estavam em branco. O mapa está nos enganando, ou é amaldiçoado. Elarion cerrou os punhos. Não é amaldiçoado. Só precisamos encontrar a saída. A fonte dos ventos está esperando, mas a confiança dele estava abalada. A floresta parecia viva, seus sussurros formando palavras que eles não entendiam. Silas, tremendo, tocou uma árvore e sentiu um pulso de energia, como se ela estivesse tentando falar. Elarion, precisamos parar. Algo está errado. Antes que Elarion pudesse responder, um vento frio cortou a clareira, apagando os vagalumes. A escuridão os engoliu. E uma voz ecoou, não de fora, mas dentro de suas mentes. Vocês vieram buscar os ventos, mas os ventos os encontrarão primeiro. Talion sacou o arco, mas não havia nada para mirar. Silas caiu de joelhos, a videira em seu pulso brilhando freneticamente. Vaelar segurou o caderno contra o peito, murmurando feitiços de proteção que não funcionavam. Elarion, pela primeira vez, sentiu o peso do que havia começado. E então, uma luz fraca surgiu entre as árvores. Uma figura encapuzada, segurando uma lanterna de cristal, aproximou-se. Vocês não pertencem a este lugar, disse a figura. Sua voz suave, mas firme.
Ela abaixou o capuz, revelando uma elfa de cabelos negros e olhos prateados, com cicatrizes antigas cruzando seu rosto. Eu sou Liora. Sigam-me, ou a floresta de névoa os reivindicará. Os 4 trocaram olhares, divididos entre o medo e a esperança. Elarion deu um passo à frente, o mapa ainda em mãos. Quem é você? E como sabe que estamos aqui? Liora sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Sei porque já estive onde vocês estão, e sei que o que procuram é mais perigoso do que imaginam. O grupo seguiu Liora por caminhos que pareciam se abrir só para ela. A floresta, antes hostil, ficou silenciosa, como se respeitasse a presença da elfa. Horas depois, eles chegaram a uma clareira onde a luz da lua voltava a brilhar. No centro, uma pedra coberta de runas pulsava com energia. Liora apontou para a pedra. Toquem-na, e a floresta os deixará partir. Mas saibam disso. A fonte dos ventos não é um troféu. Ela é um teste. E vocês já falharam no primeiro passo. Elarion franziu a testa. Falhar? Nós escapamos de Lunareth, enfrentamos a floresta. Vocês estão perdidos, interrompeu Liora. E o mapa que carregam está incompleto. As runas que faltam falam de uma maldição, selada há 1000 anos. Os ventos primordiais não são presentes, são forças que podem destruir Eldrin. Silas engoliu em seco. Então por que nos ajudar? Liora hesitou, seus olhos distantes. Porque... O grupo seguiu Liora por trilhas que pareciam se formar e desaparecer sob seus pés. A floresta de névoa era um labirinto de sombras, onde o tempo se dobrava. Horas pareciam minutos, e minutos pareciam dias. Os sussurros da floresta cresceram, formando frases fragmentadas. Por que você foge? O que você esconde? Silas sentia a videira em seu pulso se contorcer, como se tentasse falar com ele. Talion mantinha o arco pronto, mas suas flechas pareciam inúteis contra as sombras que dançavam entre as árvores. Vaelar murmurava feitiços de proteção, mas as runas em seu caderno brilhavam e apagavam, instáveis. Elarion, guiado pela visão estelar, tentava enxergar trilhas mágicas, mas a floresta as engolia. Após o que pareceram horas, chegaram a uma clareira cercada por árvores tão altas que bloqueavam a lua. No centro, um lago de água negra refletia não o céu, mas imagens distorcidas dos 4 elfos. Liora parou à beira do lago. Este é o espelho da névoa. Ele mostra o que vocês temem. Toquem a água e a floresta os julgará. Silas recuou. Julgar? E se falharmos? Liora cruzou os braços. Então a floresta os manterá. Para sempre. Talion riu nervosamente. Ótimo. Só precisamos não surtar. Fácil, né? Mas ele engoliu em seco, olhando para o lago como se fosse uma armadilha. Elarion deu um passo à frente, sua voz firme. Eu vou primeiro. Se é um teste, vou provar que somos dignos. Ele se ajoelhou e tocou a água. A superfície do lago ondulou, e a clareira desapareceu. Elarion se viu em Lunareth, mas a vila estava em chamas. Árvores élficas, outrora vibrantes, desmoronavam em cinzas. Seus pais, os anciãos, todos gritavam seu nome, acusando-o. Você nos abandonou, sua arrogância nos destruiu. Ele tentou correr até eles, mas seus pés afundavam no chão, e as chamas o cercavam. No centro do incêndio, ele viu a si mesmo, mas diferente. Olhos negros, segurando um cristal que pulsava com energia maligna. Você queria ser um herói, sussurrou a figura. Mas trouxe a ruína. Elarion gritou, caindo de joelhos. Ele sabia que era uma ilusão, mas a culpa era real. Ele sempre sonhara em ser um herói. Mas, e se sua ambição levasse seus amigos à morte? E se a fonte dos ventos fosse um erro? De repente, uma voz cortou a visão. Silas. Elarion! Volte! Ele sentiu uma mão em seu ombro, e a ilusão se desfez. Ele estava de volta na clareira, ofegante, com Silas ao seu lado. Você... como sabia? Perguntou Elarion, ainda tremendo. Silas apontou para a videira em seu pulso, que brilhava suavemente. Ela sentiu sua dor. Eu sabia que você precisava de ajuda. Liora observou impressionada. A floresta testou sua liderança, Elarion. Você enfrentou o medo,
mas precisou de outro para superá-lo. Isso é importante. Silas foi o próximo. Ele tocou o lago, e a clareira deu lugar a uma visão sombria. Seus amigos, caídos, cobertos de ferimentos. Ele tentou usar sua magia de cura, mas as videiras em suas mãos murchavam, inúteis. Você é fraco, sussurrava a floresta. Não pode protegê-los. Silas viu Talion sangrando, Vaelar com os óculos quebrados, Elarion imóvel. Ele gritou, tentando alcançar os amigos, mas o chão se abriu, engolindo-os. No mundo real, Silas caiu, as mãos cobrindo o rosto. Talion correu até ele, sacudindo-o. Ei, Silas! Somos nós! Estamos aqui! A voz de Talion, cheia de humor e calor, trouxe Silas de volta. Ele abriu os olhos, lágrimas escorrendo, e viu os amigos vivos. Eu achei que tinha perdido vocês, murmurou Silas. Talion sorriu. Você nunca vai nos perder, curandeiro. Prometo. Liora assentiu. A floresta testou sua compaixão, Silas. Você teme não ser suficiente, mas sua força está em cuidar dos outros. Talion hesitou, mas tocou o lago. Sua visão foi diferente. Ele estava sozinho, em uma escuridão sem fim. As vozes de seus amigos ecoavam, mas se afastavam, rindo. Você é só uma piada, Talion. Ninguém precisa de você. Ele viu Elarion liderando sem ele, Silas curando sem sua ajuda, Vaelar decifrando runas sem suas ideias. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Talion, que sempre usava o humor para esconder o medo, sentiu o peso do abandono. Na clareira, ele cambaleou, mas Vaelar o segurou. Talion, você não está sozinho. Somos uma equipe. A voz calma de Vaelar, tão diferente de seu tom brincalhão, ancorou Talion. Ele riu, limpando uma lágrima. Valeu, cérebro. Acho que exagerei na imaginação. Liora falou. A floresta testou sua lealdade, Talion. Você teme ser descartável, mas seus amigos confiam em você. Vaelar foi o último. Ele tocou o lago, e sua visão o levou a uma biblioteca em ruínas, onde runas flutuavam, caóticas, fora de controle. Ele tentou decifrá-las, mas elas o engoliam, queimando sua pele. Você não é digno, dizia a floresta. Seu conhecimento é inútil. Ele viu os amigos enfrentando perigos sem ele, morrendo porque ele falhou em entender as runas. Vaelar, que sempre confiara na lógica, sentiu o desespero de ser insuficiente. Na clareira, ele gritou, mas Elarion o puxou para um abraço. Vaelar, você é o mais esperto de nós, não precisa carregar tudo sozinho. Vaelar respirou fundo, ajustando os óculos. Eu vou tentar. Liora sorriu, pela primeira vez com calor. A floresta testou sua sabedoria, Vaelar. Você teme falhar, mas sua mente é a chave para o que está por vir. Com os 4 testes concluídos, o lago brilhou, e a clareira mudou. As árvores se abriram, revelando um caminho iluminado por vagalumes mágicos. Liora apontou para ele. Vocês passaram pelo espelho da névoa. A floresta os deixou ir, mas o que aprenderam aqui os seguirá. A fonte dos ventos é mais do que um destino. É um julgamento. Elarion, ainda abalado, olhou para os amigos. Nós superamos isso juntos. Vamos continuar juntos. Silas assentiu. A videira em seu pulso agora calma. Talion girou uma flecha, seu sorriso voltando. Vaelar guardou o caderno, os olhos mais confiantes. Mas, antes que seguissem, Liora entregou a Elarion um pequeno cristal, gravado com uma runa de vento. Quando precisarem de mim, usem isso, disse ela. Mas cuidado. Os ceifadores do vento sabem que vocês estão vivos. Eles querem a fonte, e farão de tudo para detê-los. Enquanto caminhavam pelo novo caminho, a floresta ficou silenciosa. Mas os elfos sentiam o peso do que haviam enfrentado. Suas ilusões revelaram fraquezas, mas também forças. Eles não eram mais apenas aprendizes, fugindo de Lunaret. Eram os 4 ventos, e a jornada estava apenas começando. O caminho iluminado por vagalumes mágicos levou os 4 elfos, Elarion, Silas, Talion e Vaelar, para fora da floresta de névoa, mas não para a segurança que esperavam. O amanhecer revelou um terreno acidentado, onde a terra se partia em um desfiladeiro profundo, o desfiladeiro das tempestades. Nuvens escuras giravam no céu, carregadas de relâmpagos que dançavam como serpentes de luz. O vento uivava,
carregando poeira e fragmentos de pedra que cortavam como lâminas. Era como se a própria natureza estivesse em guerra. Elarion, segurando o mapa roubado, protegeu os olhos contra o vento. As runas no pergaminho brilhavam, apontando para o outro lado do desfiladeiro. A fonte dos ventos está além disso, disse ele, sua voz quase engolida pelo rugido da tempestade. Precisamos atravessar. Silas, com a videira em seu pulso pulsando nervosamente, olhou para o abismo. Pontes de corda, frágeis e balançando, conectavam os dois lados, mas relâmpagos atingiam o desfiladeiro, incendiando rochas. Isso não é uma tempestade comum, murmurou. É mágica. Algo está nos testando novamente. Talion, ajustando o arco nas costas, tentou sorrir. Ótimo. Primeiro uma floresta maluca, agora uma tempestade assassina. Alguém mais acha que a fonte dos ventos não quer visitas? Vaelar, estudando o mapa com seus óculos de runas, apontou para uma inscrição. As runas mencionam um santuário no topo do desfiladeiro. Diz que contém a história dos ventos primordiais. Talvez nos diga como alcançar a fonte sem morrer. Elarion assentiu, sua confiança voltando após as ilusões da floresta. Então é para lá que vamos. Liora disse que os ceifadores do vento estão nos observando. Não podemos parar agora. A menção aos ceifadores trouxe um silêncio tenso. Liora, que os guiara na floresta, havia desaparecido após entregar o cristal rúnico, mas suas palavras sobre o culto ecoavam. Os elfos sabiam que não estavam sozinhos. A travessia começou com cautela. As pontes de corda balançavam violentamente, e o vento parecia empurrá-los para o abismo. Elarion liderava, sua visão estelar captando fios de magia que marcavam o caminho mais seguro. Silas seguia, usando sua magia para fazer videiras reforçarem as cordas frágeis. Talion, ágil como um gato, equilibrava-se com facilidade, enquanto Vaelar, menos atlético, segurava o caderno com força, murmurando feitiços para estabilizar as pontes. Mas a tempestade não dava trégua. Relâmpagos caíam cada vez mais perto, e o vento formava redemoinhos que jogavam pedras contra eles. De repente, uma rajada mais forte atingiu a ponte, e Vaelar escorregou, gritando enquanto suas pernas balançavam sobre o abismo. Vaelar! Talion reagiu rápido, jogando-se no chão e agarrando a mão do amigo. Com um esforço que fez seus músculos tremerem, ele puxou Vaelar de volta, ambos caindo na ponte, ofegantes. Você me deve uma, disse Talion, tentando rir, mas sua voz estava tensa. Vaelar, pálido, ajustou os óculos. Obrigado. Não vou esquecer. Silas correu até eles, tocando o ombro de Vaelar. Sua videira brilhou, e uma onda de energia calmante passou pelo grupo. Estamos bem, disse ele, mas para si mesmo. Vamos continuar. Elarion olhou para os amigos, orgulhoso. Juntos, como sempre. A meio caminho, a tempestade piorou. Formas surgiram nos redemoinhos, criaturas de vento, com corpos translúcidos e olhos brilhando como relâmpagos. Eram elementais de tempestade, guardiões mágicos que serviam aos ventos primordiais. Eles voaram em direção aos elfos, suas vozes ecoando como trovões. Intrusos! Vocês não são dignos! Talion sacou o arco, disparando flechas que atraçou. Após descansarem, os elfos subiram uma trilha íngreme até o topo do desfiladeiro, onde encontraram o santuário mencionado no mapa. Era uma estrutura de pedra, coberta de musgo e gravada com runas que brilhavam sob a luz fraca. A tempestade havia parado, mas o ar ainda vibrava com magia. Vaelar, fascinado, decifrou as runas na entrada. Este é o Santuário dos Ventos. Ele guarda a história dos ventos primordiais: Zéfiro, Bóreas, Notus e Euros. Eles foram selados aqui há 1000 anos para proteger Eldrin de sua fúria. Dentro do santuário, murais de pedra contavam a história. Os ventos, outrora deuses, livres, quase destruíram o mundo com sua rivalidade. Um grupo de elfos, os guardadores do equilíbrio, selou os ventos na fonte, mas a um custo. A fonte exigia um guardião eterno, preso para manter o selo. As runas também mencionavam os ceifadores do vento, um culto que acreditava que os ventos deveriam ser libertados para purificar Eldrin. Silas tocou um mural, sentindo a videira reagir.
Purificar. Mas isso parece destruição. Por que alguém quer isso? Talion, examinando uma gravura de guerreiros sombrios, disse: talvez eles achem que o mundo está quebrado. Fanáticos, sabe? Elarion, olhando para o cristal opaco, sentiu um peso. Liora sabia disso tudo. Ela nos deu o cristal, mas não disse o preço. Não confio nela. Vaelar encontrou uma runa final escondida. Essa runa diz que a fonte só pode ser aberta com as chaves dos ventos. Uma para cada vento primordial. A primeira, a chave de Zéfiro, está no deserto dos Queixar, a leste. Então é para lá que vamos, disse Elarion, determined. Mas precisamos ser mais espertos. Os ceifadores estão atrás de nós, e essa tempestade não foi um acidente. Enquanto saíam do santuário, um vulto os observava de longe. Uma figura encapuzada, com uma capa que ondulava como fumaça. Era um ceifador do vento, segurando um cajado que pulsava com magia. Ele sussurrou para o vento: eles estão mais perto, que continuem, a fonte será nossa. Os elfos, alheios ao espião, desceram o desfiladeiro, rumo ao deserto. A tempestade os havia testado, mas também os unira. Eles não eram mais apenas sonhadores. Eram guerreiros, prontos para o que viesse. O sol ardia no horizonte, tingindo o deserto dos Queixar, de tons dourados e vermelhos. Após deixarem o desfiladeiro das tempestades, os 4 elfos, Elarion, Silas, Talion e Vaelar, caminharam por dias, guiados pelo mapa roubado e pelas runas decifradas no santuário. O deserto era vasto, com dunas que pareciam ondas congeladas e um calor que fazia o ar tremular. O cristal de Liora, agora opaco, pesava no bolso de Elarion, um lembrete do preço pago ao invocar Zéfiro. Elarion, liderando com sua visão estelar, apontou para uma formação rochosa ao longe. As runas dizem que a chave de Zéfiro está com os Queixar, um povo nômade que venera o vento do oeste. Eles devem estar perto. Silas, com a videira em seu pulso murchando sob o calor, enxugou o suor da testa. Espero que sejam amigáveis. Não, temos água suficiente para mais um dia. Talion, carregando o arco nas costas, chutou a areia. Amigáveis ou não, estou pronto para qualquer coisa. Mas sério. Quem vive num lugar onde até o vento queima? Vaelar, ajustando os óculos de runas, consultava o caderno. Os Queixar são mencionados em textos antigos. Eles dominam magias do vento e sobrevivem onde outros morreriam. Mas as runas também falam de um ritual, as Dunas Cantantes. Pode ser um teste para conseguirmos a chave. Elarion assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Então passaremos no teste. A chave de Zéfiro é o próximo passo para a fonte dos ventos. Não podemos falhar agora. Mas o deserto não facilitava. Tempestades de areia surgiam sem aviso e miragens mostravam oásis que desapareciam ao se aproximar. A presença dos ceifadores do vento, o culto que buscava libertar os ventos primordiais, pairava como uma sombra. Os elfos sentiam olhos invisíveis os observando, e pegadas estranhas apareciam na areia, só para serem apagadas pelo vento. Após 2 dias, quando a água estava quase acabando, Silas avistou fumaça no horizonte. Lá. Deve ser o acampamento dos Queixar. A videira em seu pulso pulsou, como se confirmasse. O grupo correu, ignorando a exaustão, e encontrou um oásis cercado por tendas de tecido colorido. Figuras humanas, vestidas com túnicas leves e turbantes adornados com penas, moviam-se entre as palmeiras. Seus olhos, dourados como o deserto, observavam os elfos com curiosidade e cautela. Uma mulher alta, com tranças negras e um cajado entalhado com símbolos de vento, aproximou-se. Sou Zara, líder dos Queixar, disse ela, sua voz firme, mas não hostil. Por que elfos de Lunarete cruzam nossas areias? Elarion deu um passo à frente, segurando o mapa. Buscamos a chave de Zéfiro. As runas nos guiaram até vocês. Precisamos dela para alcançar a fonte dos ventos. Os Queixar murmuraram, alguns tocando amuletos de penas. Zara estreitou os olhos. A chave é sagrada. Um presente de Zéfiro. Não a entregamos a estranhos. Vocês devem provar seu valor nas Dunas Cantantes, onde o vento julga as intenções. Silas engoliu em seco. E se falharmos? Zara sorriu,
mas sem calor. O deserto reclama os indignos, mas, se passarem, a chave será sua. Talion, tentando aliviar. Atenção, sussurrou. Ótimo, mais um teste. Estamos ficando bons nisso, né? Vaelar, estudando as tendas, notou runas familiares gravadas nos tecidos. Essas runas são idênticas às do santuário. Os Queixar devem ser descendentes dos guardadores do equilíbrio. Zara ouviu e assentiu. Vocês sabem mais do que esperávamos. Isso é bom. Mas o conhecimento não basta nas dunas cantantes. Preparem-se. Os Queixar ofereceram água, frutas e um lugar para descansar. Mas a hospitalidade vinha com vigilância. Os elfos sentiam olhares constantes, e Silas notou que sua videira reagia a certas pessoas, como se detectasse magia hostil. À noite, sob um céu estrelado, Zara explicou o ritual. Os elfos deveriam atravessar as dunas cantantes, uma região onde o vento formava vozes antigas que testavam a alma. Cada um enfrentaria uma tentação, e só a união os salvaria. Na manhã seguinte, os Queixar levaram os elfos a uma vasta extensão de dunas que brilhavam sob o sol. O vento cantava, um som hipnótico que misturava harmonia e dissonância. Zara entregou a cada elfo uma pena de falcão, símbolo de Zéfiro. Segurem isto. O vento falará. Escutem, mas não cedam. Os elfos entraram nas dunas, o vento ficando mais forte. As vozes começaram, sussurrando promessas e dúvidas. Elarion foi o primeiro a ser testado. O vento formou uma visão. Ele, coroado como herói de Eldrin, liderando exércitos contra os ceifadores. A fonte dos ventos estava a seu alcance, e o poder dos ventos o tornava invencível. Você pode ser uma lenda, dizia o vento. Abandone os outros, eles são fracos. Elarion sentiu o desejo crescer, mas viu, na visão, seus amigos caídos, sacrificados por sua glória. Ele gritou, cravando a pena na areia. Não! Não sem eles! A visão se desfez, e Elarion caiu, ofegante. Silas correu até ele, tocando seu ombro. Você voltou. O que viu? Elarion balançou a cabeça. Eu quase os traí. Silas foi o próximo. O vento mostrou Lunarete em paz, com ele como curandeiro supremo, salvando vidas sem nunca falhar. Fique aqui, sussurrou. A jornada é perigosa. Você não é um guerreiro. Silas viu seus amigos lutando sem ele, morrendo. Mas então, ouviu a voz de Talion, real, gritando. Silas, não escute! Ele apertou a pena, e a videira em seu pulso brilhou, ancorando-o. A visão desapareceu. Eu quis ficar, admitiu Silas, lágrimas nos olhos. Mas vocês precisam de mim. Talion deu um tapa em seu ombro. Sempre vamos precisar, curandeiro. Talion enfrentou sua tentação. Uma vida sem responsabilidade, cheia de risos e liberdade, sem medo de falhar. Por que carregar o peso deles? Perguntou o vento. Ele viu os amigos seguindo sem ele, mas sentiu um vazio. Elarion, na realidade, gritou. Talion, você é um de nós! Talion riu, jogando a pena no ar e pegando-a. Desculpe, vento. Não troco esses idiotas por nada. A visão se desfez, e ele piscou para os amigos. Fácil demais. Vaelar viu uma biblioteca infinita, com todo o conhecimento de Eldrin ao seu alcance. Fique e aprenda, disse o vento. Eles não precisam de você. Ele viu os amigos enfrentando perigos, mas a promessa de respostas era tentadora. Silas, sentindo a hesitação pela videira, gritou. Vaelar, você é nossa mente. Vaelar rasgou a visão com um feitiço, caindo de joelhos. Quase me perdi, murmurou, ajustando os óculos. As dunas ficaram silenciosas. E Zara apareceu, impressionada. Vocês resistiram. O vento viu sua união. Ela entregou a Elarion um pingente em forma de espiral, a chave de Zéfiro, que pulsava com energia. Isso abrirá o primeiro selo da fonte. Mas saibam, os ceifadores estão mais perto do que pensam. Naquela noite, enquanto os elfos descansavam no oásis, uma tempestade de areia explodiu. Figuras encapuzadas, ceifadores do vento, atacaram, seus cajados invocando redemoinhos. Talion disparou flechas. Silas usou videiras para proteger o grupo. Vaelar lançou runas de contenção, e Elarion, segurando a chave, liderou a defesa.
Os Quechar lutaram ao lado deles, e o ataque foi repelido. Mas um ceifador, antes de fugir, gritou: "A fonte será nossa." Zara, ferida, avisou: "Os ceifadores sabem que vocês têm a chave. Vão para as montanhas flutuantes. A próxima chave, de Bóreas, está lá." Os elfos partiram ao amanhecer. A chave de Zéfiro segura com Elarion. O deserto os transformara, mostrando que sua força estava na união. Mas a ameaça dos ceifadores crescia, e a dúvida sobre Liora e o cristal permanecia. A jornada continuava, mais perigosa do que nunca. As montanhas flutuantes erguiam-se como ilhas no céu. Pedaços de rocha suspensos por magia antiga, conectados por pontes de videiras retorcidas e correntes de ar que brilhavam com runas. O ar era frio, carregado de eletricidade, e o som do vento parecia um lamento distante. Os quatro. A escalada foi árdua. As pontes balançavam com rajadas de vento, e pedaços de rocha flutuante colidiam, forçando o grupo a desviar. Silas usava sua magia para reforçar as videiras, enquanto Talion, com sua agilidade, guiava os outros por caminhos estreitos. Vaelar decifrava runas para evitar armadilhas mágicas, mas a exaustão começava a cobrar seu preço. No segundo dia, chegaram a uma plataforma flutuante coberta de neve, apesar do calor abaixo. No centro, um templo de pedra negra gravado com runas que brilhavam como gelo erguia-se imponente. Mas antes que entrassem, uma figura familiar apareceu. Liora, com sua capa esvoaçante e a lanterna de cristal brilhando. "Vocês chegaram longe", disse ela. Sua voz suave, mas com um tom que fez Silas estremecer. "Mas não podem entrar no templo, não ainda." Elarion sacou a chave de Zéfiro, desconfiado. "Por que está aqui, Liora? Você nos deu o cristal, mas sumiu. O que quer?" Liora sorriu, mas seus olhos prateados eram frios. "Quero o mesmo que vocês, a fonte dos ventos. Mas nossos caminhos diferem. Entreguem a chave de Zéfiro, e eu os levarei à chave de Bóreas. Sozinhos, vocês morrerão." Talion apontou o arco. "Boa tentativa, mas não confio em você. Qual é o seu jogo?" Vaelar, estudando Liora, notou runas em sua lanterna, idênticas às dos ceifadores. "Ela é uma deles", disse, sua voz firme. "As runas não mentem. Liora trabalha para os ceifadores do vento." Liora riu, um som que ecoou nas montanhas. "Trabalhar para eles? Eu sou uma ceifadora. Mas não sou como os outros. Acredito que os ventos podem trazer equilíbrio, não destruição. Vocês são a chave para isso, mas precisam confiar em mim." Silas, sentindo a videira pulsar com alerta, deu um passo atrás. "Você nos manipulou desde a floresta de névoa." "Por quê?" Liora ergueu a lanterna, e o vento ao redor se intensificou. "Porque vocês são jovens, puros. A fonte exige sacrifícios, e vocês podem carregá-los. Entreguem a chave, ou os ceifadores virão, e eles não serão gentis." Antes que Elarion pudesse responder, o chão tremeu, e figuras encapuzadas surgiram das sombras. Ceifadores do vento, seus cajados pulsando, com magia. Criaturas de gelo e vento, espectros de Bóreas, voaram em direção ao grupo, seus gritos como lâminas. "Traição!" gritou Elarion, puxando os amigos para trás. "Liora, você os trouxe?" Liora hesitou, mas não negou. "Vocês me forçaram a... Isso. Última chance. A chave, ou morram." A batalha explodiu. Talion disparava flechas mirando os cajados dos ceifadores para interromper seus feitiços. Silas invocou videiras que subiam pelas rochas flutuantes, prendendo espectros e protegendo o grupo. Vaelar traçava runas de contenção, neutralizando a magia dos ceifadores, mas o número de inimigos crescia. Elarion, segurando a chave de Zéfiro, liderava a defesa, desviando de golpes com agilidade élfica. Liora observava, dividida. Ela ergueu a lanterna e um redemoinho envolveu o templo, bloqueando a entrada. "Vocês não entendem!" gritou ela. "Os ventos devem ser libertados para salvar Eldrin." Vaelar, percebendo que a lanterna era a fonte de seu poder, lançou uma runa de ruptura. A lanterna explodiu em fragmentos, e o redemoinho colapsou. Liora cambaleou, furiosa. Mas antes que pudesse retaliar, Silas usou sua magia para prendê-la, com videiras. "Por que, Liora?" perguntou Silas, sua voz cheia de dor. "Você nos ajudou. Por que nos trair?" Liora, imobilizada,
olhou para eles com lágrimas nos olhos. Porque vi Eldrin sangrar. Os ventos são a cura, mas exigem sacrifício. Eu queria poupá-los, mas vocês são teimosos. Elarion, ofegante, apontou para o templo. Não somos suas peças. Vamos pegar a chave de Bóreas e selar a fonte, não libertá-la. Os ceifadores, enfraquecidos sem Liora, fugiram, mas prometeram voltar. Liora, ainda presa, sussurrou. Vocês não sabem o que os espera na fonte. O próximo selo exigirá mais do que coragem. Os elfos entraram no templo, deixando Liora com as videiras de Silas. O interior era um labirinto de gelo, com runas que contavam a história de Bóreas, o vento implacável do norte. No centro, um pedestal segurava a chave de Bóreas, um cristal azul que pulsava como um coração. Mas o templo era uma armadilha. Ao tocar a chave, o chão rachou, e espectros de gelo atacaram. Talion usou sua agilidade para desviar, guiando os amigos por passagens estreitas. Silas curou ferimentos com sua magia, enquanto Vaelar desativava armadilhas rúnicas. Elarion, segurando ambas as chaves, sentiu um frio percorrê-lo, como se Bóreas o julgasse. Somos dignos! Gritou ele, e o templo parou de tremer. Com a chave de Bóreas em mãos, os elfos saíram, mas encontraram Liora livre, as videiras cortadas. Ela não atacou. Vocês venceram hoje, disse ela. Mas a fonte testará tudo o que são. Boa sorte. Ela desapareceu em um redemoinho, deixando o cristal quebrado para trás. Exaustos, os elfos desceram as montanhas, as duas chaves brilhando. A traição de Liora os abalara, mas também os fortalecera. Eles sabiam que a fonte dos ventos estava próxima, e os ceifadores não desistiriam. Com Notus e Eurus ainda à frente, a jornada exigiria tudo deles. O céu sobre Eldrin pulsava com uma energia inquieta. Nuvens girando em espirais que pareciam convergir para um único ponto. Os 4 elfos, Elarion, Silas, Talion e Vaelar, estavam exaustos, mas determinados. Com a chave de Zéfiro e a chave de Bóreas em mãos, eles seguiam o mapa roubado até o coração de Eldrin, onde a fonte dos ventos aguardava. O caminho os levou a uma planície elevada, cercada por montanhas que flutuavam como sentinelas silenciosas. No centro, um lago flutuante, suspenso no ar, brilhava com luz prateada, cercado por redemoinhos que cantavam em harmonias dissonantes. Elarion, segurando as chaves, sentiu seu peso. É aqui, disse, sua visão estelar captando fios de magia que convergiam para o lago. A fonte dos ventos. Mas as runas dizem que precisamos das 4 chaves para abri-la. Silas, com a videira em seu pulso pulsando freneticamente, olhou para o lago. Sinto os ventos. Eles estão vivos, e não estão felizes. Algo está errado. Talion, girando uma flecha, tentou manter o humor. Claro, porque seria fácil, né? Só entramos, pegamos as chaves de Notus e Eurus, e voltamos para casa, como heróis. Mas seus olhos estavam sérios, varrendo a planície em busca de ceifadores. Vaelar, ajustando os óculos de runas, consultava o caderno. As runas do santuário diziam que a fonte é um julgamento final. Cada vento primordial, Zéfiro, Bóreas, Notus e Eurus, testará um de nós. Se falharmos, a maldição será libertada. Elarion assentiu, a traição de Liora ainda fresca em sua mente. Os ceifadores querem isso. Eles acreditam que libertar os ventos purificará Eldrin, mas destruirá tudo. Não podemos deixar isso acontecer. O grupo se aproximou do lago. Mas o ar ficou denso, e uma voz ecoou, não de fora, mas dentro de suas mentes. Vocês vieram buscar os ventos. Provem seu valor, ou sejam consumidos. Antes que pudessem reagir, o lago brilhou, e 4 redemoinhos se formaram, cada um pulsando, com uma energia distinta. Figuras encapuzadas, ceifadores do vento, surgiram nas bordas da planície, liderados por Liora, cuja expressão misturava determinação e arrependimento. Vocês chegaram longe, disse ela, segurando um novo cajado. Mas a fonte pertence aos ventos. Entreguem as chaves ou morrerão. Elarion cerrou os punhos. Você nos traiu, Liora. Não vamos ajudar a destruir Eldrin.
Liora suspirou. Vocês não entendem. Eldrin está doente. Guerras, ganância, desequilíbrio. Os ventos podem renová-lo. Mas precisam de um sacrifício. Talion apontou o arco. Sacrifício? Parece mais massacre. Vamos passar por você se necessário. A batalha começou. Os ceifadores invocaram espectros de vento, enquanto Liora criava redemoinhos que jogavam rochas flutuantes contra os elfos. Talion disparava flechas, mirando os cajados dos ceifadores. Silas usava videiras para proteger o grupo, curando ferimentos, com sua magia. Vaelar lançava runas de contenção, neutralizando feitiços. Elarion, com as chaves, liderava, desviando de ataques com agilidade. Mas os ceifadores eram muitos, e Liora era poderosa. Ela prendeu Silas em um redemoinho, forçando Elarion a escolher entre salvar o amigo ou proteger as chaves. Silas! Gritou Elarion, jogando-se no redemoinho. Ele usou a chave de Zéfiro, invocando um vento suave que dissipou o ataque, mas o esforço o deixou fraco. Liora hesitou, surpresa pela escolha de Elarion. Você sacrificaria tudo por ele? Por qualquer um deles, respondeu Elarion, ofegante. A batalha parou quando o lago brilhou intensamente, e os redemoinhos se abriram, puxando os elfos para dentro da fonte. Liora gritou, mas foi deixada para trás, os ceifadores recuando. Dentro da fonte, o mundo era um vazio de luz e vento. Cada elfo foi separado, enfrentando um vento primordial em um teste único. Elarion enfrentou Zéfiro, o vento do oeste, que tomou a forma de um falcão gigante. Você busca glória, disse Zéfiro. Mas pode liderar sem orgulho? Elarion viu visões de Lunarete destruída por sua arrogância, mas lembrou dos amigos. Não sou perfeito, mas luto por eles, não por mim. Ele resistiu à tentação do poder, e Zéfiro cedeu, entregando a chave de Zéfiro restaurada. Silas enfrentou Notus, o vento do sul, uma figura flamejante. Você teme ser fraco, disse Notus. Pode confiar em sua força? Silas viu seus amigos morrendo, sua magia falhando. Mas ele tocou a videira em seu pulso, sentindo sua conexão com a vida. Sou forte o suficiente para protegê-los. Notus assentiu, entregando a chave de Notus, um cristal vermelho. Talion enfrentou Euros, o vento do leste, um vulto risonho. Você esconde o medo com risos, disse Euros. Pode carregar a responsabilidade? Talion viu os amigos abandonados, mas lembrou de sua lealdade. Eu brinco, mas nunca fujo. Euros riu, entregando a chave de Euros, um cristal roxo. Vaelar enfrentou Bóreas, o vento do norte, um gigante de gelo. Você duvida de si, disse Bóreas. Pode confiar em sua mente? Vaela. Quando a luz desvaneceu, os elfos estavam na planície, o lago flutuante desaparecido. As chaves haviam se dissolvido, e a fonte estava selada. Liora, sozinha, observava de longe. Vocês mudaram o destino, disse ela, antes de desaparecer no Bismóssimos ao vento. Os elfos voltaram a Lunarete, exaustos, mas transformados. Os anciãos, ao invés de puni-los, os receberam como heróis. As canções de Lunarete agora falavam dos 4 ventos, que enfrentaram os primordiais e salvaram Eldrin. Na última noite sob as estrelas, Elarion olhou para os amigos. Valeu a pena? Silas sorriu, a videira brilhando. Sim, somos uma família agora. Talion riu, jogando uma flecha no ar. E temos a melhor história de todos os tempos. Vaelar ajustou os óculos. Mas os ceifadores ainda estão lá fora. Nossa aventura pode não ter acabado. Elarion assentiu. Se vierem, estaremos prontos, juntos. E assim, sob a luz da lua, os 4 ventos prometeram proteger Eldrin, suas risadas ecoando na noite.